Bom, pessoal, retomando aqui agora a segunda parte da primeira aula, nós vamos resolver a segunda folha aí do exercício, tá? É basicamente uma folha aqui, um exercício para vocês praticarem o uso das ferramentas, esquadros, lapiseiras, compasso. Então é uma tarefa para isso. Eu vou resolver alguns aqui com vocês, até para comentar algumas coisas, tá? Os três primeiros aqui, pessoal, falam de espessuras de linha, né? Então a gente comentou nessa disciplina que o ideal aí para fazer trabalhos à mão com espessuras de linhas diferentes é usar lapiseiras diferentes. Quem é da arquitetura, quem é da engenharia civil, vale a pena o investimento de ter essas lapiseiras aí, porque vai usar bastante e elas são bastante úteis, né? O pessoal da engenharia ambiental, até como eles já conversaram comigo, usam bem menos essas lapiseiras, caso comprem, né? Então, por essa razão, a gente vai dar a opção de vocês fazerem o trabalho usando as lapiseiras, 3 lapiseiras, ou usando com as pontas adequadas, ou usando uma lapiseira só. Qual é a diferença, pessoal? Na hora de corrigir o trabalho, pouco importa pra gente se você fez com uma lapiseira ou com 3. O importante é que o resultado final seja adequado, ou seja, que vocês consigam expressar essas espessuras de linha. Então, quem tiver 3 lapiseiras vai gastar um pouco mais, mas vai ter uma vida facilitada, porque é só trocar de lapiseira para ter espessuras diferentes. Quem for fazer com uma lapiseira só, eu vou mostrar um pouco aqui no exercício, vai ter que praticar bastante para que essa lapiseira saia com o tamanho, que as espessuras de linha saiam com os tamanhos corretos, tá ok? Então, usar uma lapiseira não é justificativo para fazer um trabalho mal feito. Então, os primeiros quadradinhos aqui, vocês vão praticar isso, pessoal. Para fazer essas linhas, vocês vão fazer linhas aqui horizontais, então para fazer isso, de novo, novamente, é importante usar o esquadro, os esquadros aí, porque eles vão dar referência para a gente fazer essas linhas paralelas, tá? Como eu quero linhas horizontais, eu preciso escorar a base vertical do meu esquadro. Então, eu vou usar aqui para fazer essa escora, né? Essa linha de fora. Quem está fazendo a folha em branco, vocês podem fazer usando a borda da folha. Vocês podem também fazer uma linha só no desenho, que eu já falei com vocês. O importante não é o desenho estar alinhado às bordas da folha, mas sim o desenho estar alinhado entre si. E além disso, na hora de fazer um desenho, os ângulos de cada linha tem que ser coerentes uns com os outros. Então, nesse caso, para garantir isso, a gente vai sempre usar o esquadro apoiado. Bom, depois que eu apoiei aqui o esquadro, agora eu vou fazer a linha com espessuras diferentes usando uma lapiseira, tá? Basicamente, para conseguir isso, pessoal, vocês têm que aplicar aqui, ó, forças diferentes. Então, eu vou ter uma linha fraca, uma linha média, uma linha grossa. Repare que eu consigo aqui expressar as 3 linhas, ficou mais clarinha, né? E eu usei apenas uma lapiseira, tá vendo? Aí vocês têm que praticar, vocês têm que deixar as linhas, as espessuras de linha visíveis aí, mesmo que usem uma lapiseira apenas, tá? Aqui no exercício é a mesma coisa, vocês vão fazer uma fina, uma média e uma grossa com várias linhas ali horizontais paralelas umas às outras. Para ficar paralela tem que apoiar a base, como a gente quer uma linha horizontal, eu vou apoiar na base vertical. Se eu quisesse uma linha inclinada ou vertical, eu apoiava na base horizontal. Então eu vou apoiar aqui, ó, faço uma linha, novamente. Eu vou ter que fazer aqui fraco, médio e grosso. Aí eu vou expressar as linhas. Depois eu vou descer um pouquinho mais. E vocês vão continuar praticando, ó. Fraco, médio, opa, e grosso. Aqui a minha posição é meio inadequada, tá? Porque eu estou priorizando aqui a câmera em relação à minha posição. Então ela não é muito confortável aqui, mas vocês vão ter mais tranquilidade para fazer isso, né? Então, fina, média, grossa. E eu vou fazendo as linhas paralelas aqui até finalizar. Ok? Então tá aqui, pessoal, concluído, ó. E a ideia é justamente essa, tá? Mesmo com a posição inadequada aqui e tal, eu consegui, você vê que tem intensidades de linhas diferentes aqui, espessuras de linhas diferentes.
Então, quem for usar uma vai ter que se esforçar para conseguir obter o resultado adequado apenas com uma. Quem tiver 3 vai ter mais facilidade. Mas aí vai do custo-benefício de vocês e a possibilidade de comprar ou não investir no material, tá ok? A próximos quadradinhos aqui a gente vai fazer linhas inclinadas, então vai ser 30, 45 e 60. A gente vai usar os esquadros. No caso aqui, esse esquadro aqui, o bico maior aqui é de 30 e o bico menorzinho é de 60. Então eu vou começar com ele. E aí o que eu vou fazer, pessoal? É importante vocês usarem uma base aqui. Então eu estou usando como base do meu esquadro essa linha horizontal aqui de baixo, tá vendo? Opa. Isso, agora dá pra ver, né? Então essa linha horizontal aqui de baixo. E eu vou riscando aqui as linhas, ó. E vou caminhando lateralmente com o esquadro, ó. Eu não preciso ficar baixando o esquadro para outra linha de baixo. Eu vou na mesma linha, só que eu vou escorando ele pro lado. E eu vou traçando as linhas, tá vendo? Escora pro lado. Tranquilo? Então eu vou fazer aqui agora com 30 graus. Apoiei a base lá de baixo, vou começar lá de cima. E vou riscando as linhas com os ângulos, tá? Lembrando que, assim como na Ashura, aqui também nas linhas sempre mantém o padrão de afastamento, de organização do trabalho de vocês. Então apoiei lá embaixo, agora eu vou vir aqui traçando. Tracei, vou dar um afastamentozinho pro lado aqui, mas tem que sempre conferir se está alinhada a base aqui do meu esquadro. Mais um pouquinho e assim sucessivamente, ó. Beleza? Entendeu o conceito, né? Agora depois eu vou passar, eu mostro aqui ele finalizado. O próximo aqui é de 45 graus, então eu vou mudar para 45 graus, mas o processo é o mesmo. Vocês vão apoiar aqui, no caso para mim, eu acho que o de menorzinho vai ficar melhor. Então eu vou mexendo ali e vou andando, tá vendo? Eu vou andando com o esquadro pela linha de apoio que eu escolhi para fazer as outras linhas. Então nesse caso aqui eu vou começar apoiando aqui, riscando. Depois eu vou caminhar lateralmente, mantendo o padrão. Beleza, pessoal? E assim sucessivamente. Pode sempre manter a mesma linha lá, tá vendo? A base e vou só caminhando pro lado, ó. Então tá feita ali as linhas de 45 graus, depois eu finalizo ela para mostrar para vocês. E por fim a gente tem a linha as linhas de 60 graus, que é esse mesmo esquadro agora, só que a gente vai usar a quina dele menorzinha aqui, ó. Mesma coisa, eu vou usar uma linha aqui de apoio para minha base, que eu escolhi foi essa, e vou caminhando com a régua para frente para fazer as linhas. Então apoiei ali, aqui é 60 graus agora, ó. Dou espaçamento. E assim eu vou caminhando com o esquadro para frente, mas mantendo ele na linha de base lá da gente, tá? Então agora eu vou pausar um pouquinho, vou finalizar e mostro para vocês finalizado essa partezinha aí das linhas inclinadas. Então tá aí, pessoal, finalizado com cada um dos ângulos, 30, 45 e 60, tá ok? Próximos quadradinhos agora vocês vão usar as linhas auxiliares, ó, que são as linhas tracejadas, traço dois pontos e traço ponto. Então vocês podem olhar lá no material também de referência de vocês, a apostila, né, que ele vai te explicar um pouquinho como é que serão essas linhas.
Mas aí basicamente eu vou usar o esquadro novamente, como são linhas horizontais. Eu tenho que apoiar o esquadro em algum lugar aqui como referência. Eu vou apoiar o lado esquerdo, vertical. E vou traçar agora as linhas que eu quero fazer. O importante dessas linhas, pessoal, é que elas têm um padrão. E eu destaco para vocês que eu não estou conseguindo enxergar direito, tá? Vou fazer o desenho. Deixa eu até recomeçar aqui. Então fiz a linha tracejada ali embaixo. Eu vou usar até uma técnica invertida aqui. Talvez eu consiga riscar, enxergar melhor na hora de riscar. Então eu vou apoiar lá para cima agora. O que é importante, pessoal, na linha tracejada? É manter o padrão. Então eu vou descendo aqui, sempre manter o alinhamento aqui onde está meu dedo marcando. E assim sucessivamente. Mesma coisa aqui, pessoal, vocês vão fazer na linha traço dos pontos. Então, afastou, é um traço, 2 pontos, traço, 2 pontos, traço, 2 pontos, traço, 2 pontos. Ok? E aí agora é mantendo os padrões aí do desenho. Vai caminhando com a régua para baixo aqui para marcar o segundo ponto, segunda linha. Traço, 2 pontos, traço, 3 pontos, traço. Vou descer mais um pouquinho aqui agora. Vou fazer a terceira linha. E assim sucessivamente, tá? Depois vou passar aqui e mostro o final. E por fim a linha traço-ponto. Lembrando que a traço-ponto é uma linha que é bem maior, tá, pessoal? Para fazer, ela é bem mais grossa e maior na hora de a gente for desenhar. Vocês podem fazer basicamente, ó, traço, ponto, traço, e manter novamente o padrão. Mas sempre alinhando ali com alguma linha horizontal, né? Aquilo que eu tinha mencionado. Vou manter agora o paralelismo. Essa linha de traço-ponto vai ser usada, como a gente comentou, né? Para linha de eixo, linha de simetria, linha de corte. E ela costuma ser maior, uma escala maior que as outras, ok? Eu vou finalizar aqui agora e mostro o resultado pronto. Bom, tá aqui finalizado, pessoal, tá vendo? Tracejado, traço 2 pontos e traço ponto. Sempre tentando manter padrão e alinhamento e paralelismo aí das linhas, tá ok? Pra vocês praticarem. Lembrando que a linha de eixo aqui, a linha de corte, ela é maior sempre do que as outras, tá? E por fim, para finalizar, pessoal, esses dois últimos aqui eu vou deixar a cargo de vocês para vocês treinarem, ó. O primeiro é bem simples, ele marca aqui pra gente. Tem um quadrado, né, que vocês vão fazer. Vocês vão posicionar o compasso de vocês, vocês vão fazer um círculo que pega aqui as 4 arestas do quadrado. E depois vocês vão fazer outros 3 círculos concêntricos, menorzinhos. Então marca o centro aqui onde vai ser o compasso, faz um círculo que pega as 4 arestas certinhas. Depois é só reduzir usando o mesmo centro, você vai fazer um círculo menor e um círculozinho. E nessa de cá vocês vão tentar fazer aí também, ó, é a parte de concordância de linhas, de curvas. Então vocês vão usando o compasso também, ó, fazer uma curva e tentar encaixar uma segunda curva concordando com ele. Em vez de fechar o círculo, vocês vão fazer metade de um círculo, depois fazer outra curva para fechar a concordância de curva. E aí tentar fazer pelo menos 3 dessas, ó. Vem aqui com uma curva feita com compasso, parou, depois continua com compasso, agora fazendo uma outra linha e criar essa concordância
de curvas, tá ok? Então pratiquem isso aí, pessoal.